é um clichê. Eu sou um clichê podcast. Oi, eu sou Elisa Araújo e esse é o Eu Sou um Clichê. E hoje a gente tem mais uma entrevista, graças à sua loja queridinha de beleza, o Shopping dos Cosméticos. E a gente tá aqui com uma pessoa muito especial, que é empresária, marqueteira e dona da Ambro. Com vocês, Júlia Galvão! Mas como eu tô chique, chiquíssima. E eu chamei a Ju aqui hoje pra gente falar sobre fracassos e insegurança no empreendedorismo. Porque a Ju, ela é empreendedora desde muito nova, né, amiga? Então, Sim, desde senhora. muito nova, você já vem aí nessa pegada empresária. E pouca gente sabe, mas a Ambro não foi a sua primeira empresa, na verdade, sua primeira loja, né? Porque, na verdade, você, como empresa, já era influencer. Mas a Ambro não foi sua primeira loja, foi a Casa Gera. Exatamente. E que a Casa Gera não teve, né, a história que você gostaria que tivesse. E com isso, conta pra gente, quando você abriu a Ambro, você teve medo de fracassar, de por algum motivo não conseguir dar a continuidade que você queria? Antes de responder essa pergunta, obrigada pelo convite. Eu tô muito feliz. Muito feliz, você é uma pessoa muito especial na minha história. Então, acompanhar a sua trajetória, acompanhar o seu voo, aplaudir o seu voo, faz parte também do que pra mim são essas minhas conquistas. Sempre estar do lado dessas pessoas que fizeram parte da minha vida e que fazem parte da minha vida. E essas conexões a gente leva pra sempre. Tô muito feliz de estar aqui Para, eu vou hoje. chorar. Corta essa parte, aquelas... Mas quando se fala de Casa Gera, sabia que isso foi um problema pra mim por muito tempo, assim, voltar Sério, nessa amiga? história? Juro. E peço até perdão, não... Não é problema mais não. Tempos de terapia ajudam a gente nesse processo. Mas assim, até pra entender o que foi o contexto do Casa Gera, né, foi uma vontade de eternizar minha avó numa marca, num momento em que era uma Júlia menina, dentro da faculdade, assim, com ideias e sonhos mil, e eu idealizei fazer uma marca perfeita, com um planejamento perfeito e com tudo perfeito, que não existe, né? A realidade é essa. Então, antes mesmo de ter o grande elemento que mudou tudo, que foi a morte do meu avô, Sim. mas antes mesmo disso acontecer, o resultado não era como eu tinha esperado. Eu vinha já de algum tempo no digital, e eu imaginava que eu iria lançar uma marca, ia lançar uma loja e milionária, acabou pra mim, entendeu? Mas não foi isso que aconteceu. Antes de você abrir a Casa Gera, tinha quanto tempo que você já trabalhava com a internet? Já tinha 8 anos, 7 a 8 anos. E em você já 2019. tinha como portfólio grandes marcas, né? Sim, exatamente. E essa é uma das coisas que eu mais gosto de dizer, porque uma coisa era a Júlia, que trabalhava com comunicação, e uma coisa muito diferente foi o que nasceu de mim a partir disso, que foi uma Júlia empreendedora, uma Júlia vendedora. Uhum. E, é claro, sou muito grata por todo o repertório que a outra Júlia, né, a Júlia influenciadora, trouxe pra mim. Ela trouxe uma visão de comunicação que eu carrego comigo até hoje, a minha Sim. base. Mas eu precisei encontrar e construir uma nova versão de mim para os desafios que o empreendedorismo com a venda de produtos, de uma marca desvinculada da minha marca pessoal, trouxe. Sim. E quando eu me vi nesse confronto, né, de, opa, peraí, só a Júlia marca pessoal não vai fazer isso daqui vender. E com a minha imaturidade naquele momento, eu tentei construir um negócio perfeito, fiquei meses planejando, Elisa, meses. E fiz plano de negócios, assim, 40 páginas de plano de negócio. Eu tentava executar tudo aquilo que eu via dentro da faculdade. Sim. E foi maravilhoso eu vivenciar aquela experiência. Só que quando a gente lançou o Casa Gera, já tinha investido uma grana, acho que eu já tinha investido uns 30 mil reais. Era grana, Sim. era dinheiro meu e da minha mãe. E eu vi que o resultado não ia ser tão escalado como eu tava pensando. Aí aquilo dali já deu um primeiro baque. E aquilo dali, quando você não tem uma maturidade, uma linha de entendimento que as coisas levam tempo, e eu sempre fui uma menina de que as coisas foram fluindo de uma maneira natural, passo a passo, mas de uma maneira acelerada Sim. também no processo, quando eu vi que tinha quebrado a minha expectativa, eu vivi o primeiro momento do luto, que era tipo, opa, isso aqui não tá como era nos meus sonhos. Só que aí veio logo na sequência, assim, a gente tinha começado o Casa Gera em abril, e 45 dias depois, eu perdi, na verdade, um pouquinho mais, mas eu perdi o meu avô. E foi uma perda muito complexa, porque ela estava envolta ali num processo de 4 perdas familiares. Eu perdi minha prima num dia, eles foram levá-la, era de outra cidade, e no retorno, voltando, antes de chegar em casa, meu avô faleceu. Nossa. E ele era o meu grande pilar, né? Ele era a minha presença paterna. Eu perdi meu pai muito menina. Então, aquilo dali desestabilizou toda a família. Eu venho de um lar muito matilha, né? A gente é muito uns pelos outros. E aquilo dali desestabilizou todo mundo. E na época,
era uma eu presa. Era eu e minha mãe, minha avó costurando a maquininha dela lá. E aí minha avó ficou muito mal, minha mãe ficou muito mal também. E aí eu não dei conta de tocar. Que logo na sequência a gente perdeu mais outros 2 familiares em menos de 60 dias. A cabeça da gente ficou doideira. Sim. Só que você me pergunta, Júlia, tá, a Ambro surge logo depois disso. Teve um limbo aí nesse meio tempo, porque o Casa Gera, ele ficou encaixotado dentro de um escaninho, um cubículo ali, porque minha mãe não conseguia olhar para aquilo, eu não conseguia olhar para aquilo, e eu coloquei o Casa Gera na caixinha mental do fracasso. E aquilo dali pra mim era tabu. Então, assim, eu não queria ver os produtos, eu não queria lembrar de nada do que eu tinha feito. E foi um assunto bem complexo. Só que quando a Ambro veio na minha vida, que foram, enfim, 3 meses depois da morte do meu avô, foi interessante porque aconteceu o extremo oposto. De tudo que eu tinha feito no Casa Gera, era até uma forma de gerar uma repulsa, era acho que uma ação e reação. E eu tentei com aquilo dali fazer o que eu não tinha feito no primeiro momento, que era exatamente não me preocupar tanto. Então, eu fui com o sonho, Ambro, muito numa perspectiva de não tenho muita expectativa em cima disso daqui. Vou começar com pouco, não vou pensar demais. Ter pensado muito da primeira vez não me permitiu que eu estivesse atenta e pronta para ouvir o que o mercado ia me dizer. Então, vamos começar aqui sem amarras. Bora ver o que o projeto vai contar. Só que essa foi uma postura que mudou tudo para mim. Eu não acho que a gente tem que começar sem planejamento, eu não acho que a gente tem que ser desleixada. Mas eu realmente sei que chega um determinado ponto que se você planeja mais uma vírgula, você não executa mais nada. E você só tem que ir. E aí, num ímpeto mesmo de coragem, falei, deixa eu fazer esse negócio aqui. Trem é isso, dá errado também deu. Exatamente, o negócio acabou de dar errado aqui. E nesse processo, essa visão, ela trouxe pra mim uma postura muito mais corajosa de testar coisas diferentes. Legal. E isso fez toda a diferença. E eu acho que é diferente, né, Ju? Eu que tive com você no início da Ambro, você falou isso assim, não acho que tem que ser sem planejamento, não acho que tem que ser desleixado, mas você não era desleixada. Não. Você podia não ter esse planejamento de 40 páginas, Exatamente. mas você era muito cuidadosa como precisava ser feito, como precisava ser trabalhado. Então, realmente, vou passar esse pano pra você. Obrigada. Que não teve desleixo, não. Mas sabe que é uma coisa que é legal? Porque eu acho que isso vem muito também da própria maneira como a minha mãe me criou. Porque ela sempre falava assim, Júlia, você pode não ter o cenário perfeito, você não pode ter ainda o grau de consciência que você precisa pra executar determinada coisa, mas assim, dentro daquilo dali, dentro da consciência que você tem, entrega o que dá pra ser feito. Sim. Das circunstâncias que estão na sua frente, dá o melhor ali que dá pra ser feito. E com isso daqui, você vai chegar no outro patamar que você quer chegar. Então, eu lembro, nesse momento, assim, me vem à mente a gente sentada num café aqui em Goiânia. E a gente com a agendinha na mão, planejando post, planejando ação. Assim, eu lembro nitidamente da gente fazendo isso. Só que isso era no marketing, isso era no financeiro, isso era em tudo. Porque, por mais que eu já trabalhava, sei lá, 7 anos com comunicação, eu não sabia o que era ser empreendedora mesmo. Gerir um negócio. Eu sabia gerir uma marca pessoal e naquele momento era bem diferente. Então eu sabia que, tudo bem, eu posso não saber fazer uma precificação direito, eu posso não saber fazer um TRE, uma planilha de fluxo de caixa, mas eu sei anotar tudo que tá entrando e tudo que tá saindo. Então, se é isso que eu tenho hoje, eu vou fazer isso hoje. E Ju, você começou, falou, quer saber? Foi na cara e na coragem. Pautora, para a máquina. E deu certo. Em algum momento, você se sentiu impostora? Deu aquela coisa de tipo, como eu vim parar aqui, eu só tenho 6 anos, não vou conseguir continuar. Eu acho que quando passou o grande flow inicial, porque no primeiro momento, eu não tinha tempo nem de pensar, e você viveu muito essa fase. Era tão louco e foi um flow tão acelerado e a gente viveu isso num contexto mundial muito complexo, que era o momento de pandemia. Então, a minha vida, ela tava toda fora do prumo. Eu tava vivendo um novo momento e um novo contexto e um novo tudo. Então, eu só queria executar. Eu virei uma grande executora ali por mais ou menos 1 ano e meio, quase 2 anos. Só que chegou num determinado momento que eu olhei assim, eu tenho 21 anos, eu tenho 7 pessoas que trabalham comigo e... que tá acontecendo aqui? E é isso daí, Jesus Cristo me ajuda. E chega aquele momento que você começa a duvidar, e eu acho que é muito no momento também que você começa a ter um negócio chamado coeficiente do cagaço. O coeficiente do cagaço, ele, à medida que você vai crescendo, ele vai crescendo também dentro de você, e aquela pessoa talvez muito
corajosa que você era no começo, quando você começou a empreender, você começa a deixar essa pessoa de lado, porque você começa a ter medo da sua canetada. Você começa a ter medo da sua decisão, porque uma decisão errada sua pode influenciar muita coisa na sua vida, na vida dos outros. E aí eu acho que nesse momento eu comecei a entrar um pouco em crise. Mas eu acho que a crise veio mesmo de te falar o que tá acontecendo comigo, pra onde eu vou, quem sou eu, em que todas as pautas da terapia, elas eram realmente voltadas pra reflexões existenciais e do que eu faria da minha vida. Não tem muito tempo, isso foi, acho que no ano passado, em que eu comecei a me questionar de muita coisa. Porque eu sabia que eu já não era mais a Júlia que tinha começado, mas eu também não me visualizava como a nova Júlia, que todo o contexto precisava. E aquilo me frustrava profundamente, porque eu me sentia ingrata e ao mesmo tempo incapaz. E aí era choros e choros e choros. E é muito doido, porque quando você tá no meio do olho do furacão, você não consegue encontrar muita saída, e você não consegue entender muito pra onde você vai. Só que é um processo, e respeitar esse processo, inclusive vivenciando a dor, vivenciando essa postura de impostora por um determinado momento, faz parte também, pelo menos fez parte pra mim, pra eu entender qual era o equilíbrio, não que eu o viva hoje, mas tô tentando buscar estar mais nessa linearidade que na verdade não existe também, né? Mas assim, indo em direção a isso, sabe? De entender que tá tudo bem ter esses altos e baixos, e era uma coisa que eu tinha muita dificuldade de lidar, os altos e baixos. E esse baixo que você fala, dentro da Ambrô, você sente em algum momento você fracassou ou você não tem essa visão? Claro, em vários momentos. A minha autocobrança, ela sempre foi, tipo, o meu pior inimigo. Talvez um dos meus aspectos da minha personalidade que mais me prejudica é realmente essa visão inflexível que eu tenho em relação aos meus erros, em relação às minhas condutas, que se não estão dentro daquele padrãozinho que eu criei dentro da minha cabeça, acabou. Tchau, obrigada, fica com Deus. Não serve. Chicote, chicote, chicote. E isso é muito doido, porque entender que eu tinha esse mecanismo também, que era inconsciente, no primeiro momento. Mas agora eu consigo identificar, tá sendo malvada com você, hein, amada? Aqui não tá legal nesse momento. Mas por muitos anos, isso não aconteceu. Então, eram desde fracassos, realmente, no sentido de que eu tive uma conduta errada, nitidamente errada, eu tive uma postura equivocada, um comportamento que não foi legal, ou eu tomei uma decisão que levou a gente para um determinado momento, ou para um faturamento que não devia ter ido, até coisas pequenas que de fato não eram fracassos, mas que era um erro em que eu me condenava e que aquilo dali para mim era um fracasso. Até que eu comecei a entender que essas coisas, esses degraus e esses steps da minha jornada não me definiam. Sim. E aí... Entende isso hoje ainda, Júlia? A maioria das vezes não. Primeiro eu me julgo. Primeiro eu me julgo pra depois eu falar, tá, vamos se acolher aqui, vamos ser um pouco mais flexível. Mas isso acontece com muita frequência comigo. Olha só que interessante, porque a gente de fora... É aquela coisa, né? Não adianta, a gente não pode acreditar em tudo que vê na internet, mas a gente acredita. Sim. E como a Ambrô hoje é vista como muito sucesso, porque realmente tem muito sucesso, né? A gente olha a vida do outro e acha que o outro nunca passa por fracasso nenhum, por insucesso nenhum. E que também, às vezes, é a gente mudar a forma que a gente enxerga isso, né? De tipo, não é fracasso. Não. Fracasso não é. São ali degraus que a gente tá subindo, são erros, são melhorias. Mas que a gente lá com chicote, que eu também tenho esse chicote bom... A gente fala, não, fracasso, fim do mundo. E o que você tem feito pra se colocar pra cima nesses momentos que você acha que, nossa, fracassei? Que vem essa insegurança, que vem esse medo mesmo de, nossa, será que eu vou errar de novo? Será que mais uma vez eu vou tentar acertar e errar? Não travar o fluxo do movimento. Todas as vezes em que eu estive nesses momentos de me sentir meio perdida e caos, entra dentro do banheiro e choro de Kim. E toda vez que logo na sequência eu me travei, eu comecei a realmente me permitir a entrar nesse fluxo, nessa espiral do questionamento e de tudo mais. É um caminho que quanto mais eu entrava, mais difícil era pra sair. E isso, em alguns momentos, levaram meses pra mim, pra eu conseguir sair. E é semanal, tem momentos altos e baixos ali numa semana, mas hoje o meu movimento é realmente não parar o fluxo. Entender que tá beleza, não tá legal isso aqui agora, mas não para. Não para, não no sentido de virar uma máquina e não raciocinar, não refletir, não ter consciência, mas muito no sentido de entender que, corrige. Teve um problema? Corrige. Não deixar travar, né, mesmo? Enfrenta. Entendi. Eu acho que o enfrentamento é um grande ponto. Que talvez lá no começo,
como era tudo aprendizado e tudo... Beleza, eu cometi um erro, eu nem me julgava pelo processo. Mas quando as coisas começaram a ganhar um outro viés, e eu comecei a muito ter essa visão de fora de o que vão pensar de mim? E se souberem que eu tô me sentindo desse jeito, o que vão pensar de mim? E no fim das contas, cara, quem tem que pensar de mim sou eu. Exatamente. É muito difícil entender isso. Muito difícil entender que essas coisas não nos definem. Porque eu acho que o principal ponto é a gente se definir, né? Por erros, ou se definir por situações, ou se definir por momentos que a gente não tá legal. E eu acho que entender todos os dias e ficar reforçando pra mim que tá tudo bem eu ter dias que eu vou entregar os meus 150%, tem dia que eu vou entregar meus 30%, por mais que eu me julgue. Hoje foi um dia que eu entreguei meus 110%. Eu tô super animada, tô aqui, legal. Ontem foi um dia paia. Ontem foi um dia tenso. Foi um dia que eu falei, cara, parece que eu rimei e não fiz nada. Saí do lugar. E sabe, nossa, eu fiz isso aqui. Nossa, eu não gostei, eu não devia ter respondido a pessoa dessa forma. Eu devia ter tido uma outra postura. Se fosse num outro momento, talvez eu teria me julgado mais. Mas eu só entendi que assim, amanhã é um novo dia e amanhã eu vou fazer diferente. Tá bem. E fiz diferente. E se você falou que é difícil entender que o fracasso não te define. E você acha que começar a achar que só o sucesso te define também é perigoso? Nossa, eu acho que o sucesso, principalmente seguido, ele é uma das coisas mais perigosas que existe. Primeiro, porque ele te emburrece um pouco. Isso é muito difícil você encontrar uma pessoa que segue uma linha muito contínua de sucesso e que nunca se viu num entrar de zona de conforto. O emburrecer é muito nesse sentido. De que às vezes você descobre uma maneira diferente de fazer algo, às vezes você se torna pioneiro em alguma coisa, ou você tem um jeito muito autêntico de fazer aquilo dali, e você entra nesse flow, e por mais que eu me considero uma pessoa apaixonada pelo fluxo, pelo movimento, e fazer sempre coisa diferente, mas ainda assim, a gente se condiciona muito àquilo que é confortável pra gente. Isso é muito comum acontecer. Só que quando você se acostuma a fazer aquilo que dá certo, pode ser que chegue um momento que aquilo não dê certo mais. Só que você viveu, sei lá, os últimos meses, os últimos anos da sua vida só sendo bom em fazer aquilo. E talvez só naquilo. E às vezes você precisa de uns determinados chacoalhões da vida. E eu nem tô falando de fracassos, mas eu tô falando de chacoalhão mesmo. De a vida te posicionar e falar assim, opa! E aí tem gente que tem mais sensibilidade de entender os chacoalhões antes que ele vire um fracasso. E tem pessoas que ficam teimosas e falam, é isso mesmo, eu vou continuar assim, até que não tenha mais jeito, eu tenha que mudar. Mas eu fui entendendo que quanto mais sensibilidade eu tivesse de ter essa percepção para que o mercado, para que o que minha vida, meu comportamento, o mundo, enfim, o fluxo ia me direcionando. Para que, isso aqui tá com um sinal de alerta. Vamos movimentar? Vamos tirar essa barreira aqui de testar, fazer uma coisa nova. E vamos tirar essa barreira também de testar e dar errado e ter que dar um passo atrás e ter que tentar fazer uma coisa diferente. Então, o sucesso, ele é maravilhoso. Ele te coloca numa posição de ter uma autoconfiança muito grande. Sim, que é importantíssima. Totalmente. A gente se descobre, a gente vibra numa sintonia muito maravilhosa. Eu não tô nem perto querendo vibrar na frequência do fracasso. Eu não quero isso, não. Mas, assim, é legal. E eu não falo isso com muita consciência, não de achar que eu tive, um sucesso gigante na vida, mas dentro daquilo que pra mim era importante, eu considerava que eu tava tendo sucesso porque eu me sentia realizada. Sim. O meu sucesso, ele era pautado no quão plena eu tava e no quão completa eu tava fazendo aquilo dali. Então, em muitos momentos eu senti muito isso, mas ao mesmo tempo eu entendi também, há pouco tempo que isso que me deixava em êxtase era também uma adrenalina e uma dopamina muito perigosa pra mim. Porque quando eu não tinha aquilo, e muitas vezes não era nem pelo fracasso, era só pela monotonia do dia. Sim. Eu achava que tinha algo de errado acontecendo. E isso, ter me vinculado desde muito nova a trabalhar e a conquistar as coisas e ver o movimento acontecendo na minha vida, acabou refletindo não só na minha área profissional, que é uma área que tem um peso muito grande na minha vida, mas entrou nas minhas outras áreas, pessoais, do meu relacionamento. Então eu comecei a achar que se não tava 1000% cena de novela e plenitude, tinha algum problema. E nem sempre tinha. Às vezes era só a vida acontecendo. E a vida acontece nesse cotidiano, né? Nesse ordinário. Assim. Que acaba virando extraordinário se a gente começar a olhar com olhos de mais sensibilidade. Com certeza. E agora, mudando mais ou menos de assunto.
Depois dessa trajetória toda sua, que ainda tá só no começo, que ainda veremos Julinha muito maior, você acha que empreender é pra todo mundo ou não? É pra quem é disposto. Quem não tá disposto não entra. Porque é frustrante. Se você entra sem querer realmente ter essa postura de eu vou e eu vou e eu vou. Não no sentido de ser teimoso e sempre fazer do mesmo jeito, não. Mas no sentido de não vai ser uma ondinha pequena que vai me derrubar nisso daqui. E se me derrubar, tudo bem, eu aprendo a surfar e pego a outra maior. Então, assim, se você não quer ter essa postura, se você não quer se dedicar, se você não quer dar muitas vezes o seu 110%, não entre. Principalmente no começo. O começo, ele é muito difícil. Sim. O começo, ele exige muito sacrifício. E se você não tem a visão da casa pronta, você não suporta a obra, muitas vezes. Então, eu sempre falo assim, é muito da disposição. Porque muitas vezes a sorte encontra a sua vontade de fazer acontecer ou a sua disposição ali e você consegue atalhar alguns caminhos, você consegue acelerar o processo, mas muitas vezes a gente fica ali remando por muito tempo. E se às vezes você desiste daquilo dali, de uma maneira realmente... Não desistir de uma maneira estratégica, sabe? Claro. No sentido de, quero fazer uma outra coisa, isso é uma decisão consciente. Mas na primeira, ou na segunda, ou na terceira ou às vezes no possibilidade. cansaço também, né? Às vezes você não quer desistir, mas tá tão cansada. E isso aconteceu comigo muitas vezes no sentido de olhar e entender assim, eu não quero desistir, eu só tô cansada. Então tá, o que eu vou ter que fazer pra eu descansar e pra eu me reconectar? Porque a gente se desconecta muitas vezes. Em todo o processo, em toda a jornada. Então, ter essa cabeça muito firme no lugar de entender quais são os seus princípios. E entender que para ter um CNPJ forte, você precisa ter um CPF fortíssimo. E uma consciência muito plena. Principalmente se você não quer ser um escroto aí pelo mundo afora. Se você quer entregar algo de valor, algo que possa gerar uma transformação. Não no sentido de transformar o mundo, que eu falo assim, gente, sem demagogias, eu não vou conseguir transformar o mundo. Mas, se eu conseguir transformar a minha realidade e a realidade das pessoas que estão à minha volta, já é o suficiente pra mim. Então, quando eu comecei a ter essa percepção, que eu queria entregar algo diferente, eu não queria ser mediana, eu não queria ser medíocre nesse sentido. Eu entendi que eu precisava ter disposição e eu entendi que eu não ia poder desistir, não. Era uma decisão, continuar. E é uma decisão todos os dias, continuar. Mas sabe o que é pra todo mundo? Os produtos do Shopping dos Cosméticos! E tem mimos! Ai, gente do céu! Gente, olha isso aqui. Olha isso aqui, tá pesado, hein, cara? Querida, é muita coisa, pode. Eita, e é só coisa boa, é só presente bom, que aqui não é qualquer coisa, não. Eu sou usuária, eu prego a palavra do Shopping dos Cosméticos há uns 10 anos, né? Porque você tava lá, né? Mais. Mas deixa eu te falar uma coisa. Tava lá a Júlia, tipo a Mamãe Noela. Eu tenho que falar até uma coisa muito especial. Sempre que eu tenho oportunidade, eu tenho que falar com a turma. Depois eu vou ver aqui direito, fazer todo o meu unboxing, por favor, licença. Quem quiser ver todos os produtos que tem nesse Mimos, corre lá pro Instagram da Júlia. Ai, por favor. E eu tenho uma gratidão muito grande pelo shopping. E assim, por todo o time, eu tive o prazer de trabalhar com o pessoal por muitos anos. E eles foram a primeira grande marca que acreditou em mim. Então, eu era uma menina de 13 anos e eles estavam lá acreditando em mim. Então, são essas pessoas que vão acreditando na gente no meio do processo que fazem toda a diferença, que estendem a mão. E então, assim, time do Shopping dos Cosméticos, vocês sempre moram no meu coração. E é uma gratidão real mesmo, assim. Quem ajuda, às vezes, pode até esquecer. Mas quem é ajudado, não esquece. E eu tenho muito carinho, então sempre juntinho, eu estou muito feliz com essa conexão. Shopping dos Cosméticos, sempre fazendo as conexões boas nessa vida, não, cara. eu vou te falar, é legal ver que isso é realmente um pilar, assim, da marca, né? Sim. Porque tem quantos anos você trabalhou com o Shopping dos Cosméticos? Cara, comecei em 2013. 2013. Agora, em 2024, o Shopping dos Cosméticos também tá apoiando. A gente aqui legal. Começando um bebezinho e o shopping. Gostei. Bebezinho não, vocês são grandes. Vocês são grandes. Uma criança, vamos falar criança. Mas isso é muito legal, porque assim, esses valores se conectam e acabam se multiplicando. Com certeza. Eu acho que é uma das coisas mais massas, assim, de uma marca mesmo, em frames diferentes da vida, em momentos diferentes, mas você vê que existe uma coerência ali por trás. Com certeza. Assim, eu e você, nós estamos conectadas, os nossos valores se conectaram aos deles em momentos diferentes, mas não muda. O valor não muda. Sim. Aquilo que é princípio mesmo não muda. A gente pode até dar uma melhorada, mas é sempre pra frente. Ju, e pra gente finalizar, eu gosto sempre de finalizar com uma dica. Sim. Queria que você desse uma dica pra quem tá aqui assistindo a gente, pensando, eu queria muito começar um negócio, mas eu tenho medo de não conseguir, ou eu acho que eu não vou conseguir, que eu não sou capaz, eu quero me capacitar mais, quero planejar mais. Que dica você dá pra quem tá insegura, pra quem tá realmente se sentindo, às vezes até se sentindo um fracasso,
e não quer começar por medo? Tá, vamos lá. Eu acho que o primeiro e grande ponto, já que a gente falou o tempo todo sobre aqui e como isso reflete na nossa vida, eu acho que essa dica não poderia ser diferente. Sim. Eu podia trazer aqui um plano de ação sobre como ativar o seu e-commerce com marketing de comunidades, afiliados e afins e tudo mais. Mas eu acho que o ponto não é esse. O ponto é, pra gente que tá começando um negócio, a grande percepção é que você precisa se bloquear de comparar o seu bastidor com o palco do outro. A gente falou sobre comparação, só que de tudo que eu posso falar aqui pra você, cuida disso. Não compara o seu bastidor com o palco do outro, porque isso é injusto e isso é cruel com você. E quanto mais conectado você tá com a sua própria jornada, com a sua própria autenticidade, você consegue ser mais criativo. Você consegue realmente brilhar naquilo que você gosta de fazer. Eu tenho certeza que o que a gente quer dar esse primeiro passo, né, é para algo, em direção a algo que brilha o nosso coração. Então, é aproveitar esse entusiasmo. E entusiasmo é o nosso primeiro e maior pilar dentro da Umbrella, dentro da nossa cultura, que é mente Sim. aberta e o coração entusiasmado. Então, se você consegue, de um lado, bloquear essa sua visão de comparação, foca muito em si, dá uma silenciadona no mundo, não a ponto de não buscar referência, não disso. A gente tá falando realmente dessa jornada cruel de ficar olhando pro do outro e achando que o dele tá tudo certo, que tá tudo bonitinho. Não tá? A empresa de todo mundo tem BO, a vida de todo mundo tem seus altos e baixos. Só que se você ficar focando no outro, vai ficar difícil em você conseguir encontrar o seu caminho de sucesso. E não perder esse entusiasmo, mesmo nos dias ruins. Ontem, como eu falei pra você, foi um dia tenso. Foi uma segunda-feira, foi Mesmo com a medalha da Rebeca? Ai, foi muito feliz. Essa Foi parte sua única alegria, né? Nossa, eu fiquei feliz, tipo, filho pra caraca. Mas, enquanto eu não sabia dessa notícia, foi um dia que eu tive que me forçar a entrar e fazer e executar. E eu acho que essa disciplina de fazer mesmo quando a gente não quer fazer, faz toda a diferença. Então, espero que essas palavrinhas sejam sementinhas aí dentro. Com certeza, e vai muito ao encontro do que a gente discute muito aqui, né, Enhão? Sobre esse autoconhecimento, de você buscar, de você se entender e de você ser fiel e coerente com você mesmo, né? Mais do que com o outro. Então, Ju, tô muito feliz de receber você aqui. Eu que tô! Eu que tô, aquelas começam a brigar. mais. Eu que tô mais. Gente, ó, se você não acompanha ainda, vai agora acompanhar a Júlia Galvão, Júlia V. Galvão. Isso, Júlia V. Galvão. O @. Sigam a Ambrô também, sigam a gente, quem veio por causa da Júlia. E Ju, mais uma vez, Obrigada. muitíssimo obrigada por ter aceitado o convite. Tô realmente muito, muito, muito agradecida de ter você aqui. Eu que tô muito feliz com o convite. Espero muito que essa nossa conexão transborde na vida de outras pessoas também. Obrigada a você que nos ouviu até agora. Beijo e até semana que vem. É um clichê. Eu sou um clichê podcast.